Bom, então temos aqui um exercício para exemplificar a parte de referência relativa. Então, o que trata o exercício? Você tem uma planilha onde são dados salário e código. Muito bem. Qual é a ideia? Ao clicar aqui, nesse ponto, né, e clicando um botão, cálculo, ele deverá preencher com o nome de desses 5 cargos, né, o percentual de aumento que aparece aqui e, obviamente, gerando um novo salário. Okay? Neste caso, o aumento aqui foi 0, né, e o novo salário foi de 1.000. Né? Na verdade, aqui, como não teve nenhum aumento, a ideia é que é, esse, esse valor que aparece aqui, ele é multiplicado pelo valor do aumento no caso. Tá? Então, aqui nós temos como aumento um valor, né, que a princípio seria um valor real e não é um valor em porcentagem. Okay? Muito bem, então nós temos que inicialmente definir qual é o ponto de partida, e o ponto de partida vai ser aqui. Isso significa que salário vai estar na posição -2 e código na posição -1. Okay? Então, a gente abre aqui, inserir, né, módulo. Okay? Vamos inserir o módulo aqui. Tá? Vamos inserir, clicando aqui, vamos inserir um procedimento chamado, por exemplo, cálculo, ok? É uma sub público. Então vamos colocar ok, ele vai gerar aqui uma sub. Muito bem, então nós temos inicialmente, como variáveis, nós temos o salário, como sendo double, ok? E nós temos, vamos colocar um código, como sendo integer, que na verdade é um código daquela profissão, uma das 5 profissões que nós temos. Muito bem, aonde aqui está o salário? O salário está no active cell, ponto, offset 0, -1, -1 não, -2, que é a coluna, né, ponto valor. Ok? Então esse é o salário. O código, que é o código da profissão, ele está no active cell, ponto, offset 0, -1 ponto valor. Ok? Muito bem. Então, agora o que nós temos que fazer é, baseado no código, identificar qual é a profissão. Então, se o código for igual a 1, então eu tenho que, no caso, a profissão é o escriturário. Então, vamos colocar prof é igual a escriturário, por exemplo. Bom, prof não foi definido, a gente pode vir aqui, né, definir então, definir prof como sendo uma string, por exemplo. Ok? Muito bem. Além do mais, nós temos o aumento. O aumento, então vamos voltar lá, deu um pequeno erro aqui. Bom, vamos colocar então, o que é o aumento? O aumento é o salário multiplicado pela porcentagem. Ele abriu ajuda aqui. Bom, multiplicado pela porcentagem. No nosso caso, são 50%, então 0,5. Ok? No caso, 0,5. Muito bem, então a gente vem aqui, vamos definir o aumento como sendo double. Ok? Então, a princípio, para o código igual a 1, nós temos esse elemento. Caso contrário, else if. Se o código for igual a 2, então, o que nós temos? Essa profissão seria o quê? O código igual a 2 seria o secretário, por exemplo. Ok? Secretário. O aumento.
é igual ao salário multiplicado por 0,35. Se não for isso, caso contrário, o código igual a 3. Então, nós temos que profissão é igual, no caso, caixa, e temos o aumento é igual ao salário multiplicado por quanto? 0,2. Caso contrário, se o código for igual a 4, então, falta um L, else if, então a profissão, código igual a 4, a profissão é gerente, e o aumento é igual ao salário multiplicado por 0,1. Caso contrário, profissão é igual ao diretor e o aumento é igual a 0. Muito bem, nós temos aqui então um end if. Muito bem, então, recapitulando aqui, nós temos então que o nosso salário ele é obtido através da movimentação aqui, né? Duas casas posicionadas à esquerda e o código uma casa posicionada à esquerda. Muito bem. A gente pode então agora definir que através do código nós temos o escriturário, nós temos também o aumento. Muito bem. Bom, então a minha célula ativa, ActiveCell.value, quem que é? A minha célula ativa, se nós olharmos aqui na planilha, a célula ativa vai ter o cargo, tá certo? Então, a minha célula ativa vai ser o prof, ok? Joia? Se nós já fizermos, então, agora, já a execução, por exemplo, a gente pode fazer até um teste. Então, vamos apagar aqui, por exemplo, ok? Vamos definir aqui como sendo a macro chamada de cálculo. Então vamos posicionar aqui e vamos calcular. Então 5 ele deve colocar aqui que é diretor. Vamos ver o que ele fez aqui, que ele não conseguiu reconhecer então a macro. A macro cálculo, ele posicionando aqui. Então 5 aparece a palavra diretor, 2 aparece a palavra secretário, o 4 aparece a palavra gerente, o 5 aparece a palavra diretor. Se nós colocarmos então agora o 1 aqui, vai aparecer então o escriturário. Então, na primeira parte nós já fizemos. Está correto. Vamos para a segunda parte. Então, bom, se o ActiveCell é valor é prof, o ActiveCell.offset 0,1 ponto value, quem que é? Seria no caso o aumento. Tá certo? Seria no caso o aumento. Ok? Então, se nós observarmos então agora, vamos apagar aqui. Cargo. Opa! Vamos voltar aqui, não precisava ter apagado, né? Cargo 5 é diretor, o aumento não é nada, né? 2, o aumento no caso seria 35%. O 4, o aumento é de 10%. O 1 aumenta de 50%. E o 5, no caso, não tem aumento nenhum. Ok? O que nós precisamos fazer agora é apenas verificar a situação do novo salário. Bom, o novo salário, na verdade, ele é a soma, né, do salário mais o aumento. Então, a gente pode fazer isso. Então, vamos vir aqui. Né? A gente pode dizer que o ActiveCell
Steve Cell, ponto, offset 0,2, ponto value, é igual ao salário mais aumento. Ok? Salário mais aumento. Então, voltando lá, clicando aqui, eu tenho o que? Salário mais aumento, salário mais aumento, salário mais aumento. Ok? Aqui eu tenho então o cargo e aqui eu tenho salário mais aumento. Observamos que aqui nós não temos nenhuma fórmula. Ok? A princípio não temos nenhuma fórmula. O que nós podemos fazer seria fazer a inserção de uma fórmula, neste caso, baseada na posição que eu estou. Ok? Então, a gente poderia considerar aqui, né, ao invés de colocarmos value, podemos então redefinir aqui, como por exemplo, uma fórmula R1C1, que seria igual a quê? Seria igual a RC, RC menos, vamos ver onde está, salário. A partir daqui, né, eu estou aqui, teria 1, 2, 3, 4, 4, então RC menos 4, ok? Mais RC, vamos puxar aqui um pouquinho, RC, que seria o valor do aumento, referente a essa coluna, o aumento seria menos 1. Né? Então, aqui eu tenho menos 1. Ok? Então, se nós observarmos aqui, o cálculo, aqui já tem uma fórmula, né? Aqui tem uma fórmula, aqui tem uma fórmula, aqui tem outra fórmula, e aqui tem outra. Então, nós temos várias fórmulas aqui. Ok? Então, temos aí a exemplificação da utilização de endereçamento relativo.